Fala galera, Dr. Tiago Lira aqui para falar um pouquinho sobre política e hoje a gente vai sobre alguns temas específicos que obviamente sempre estão aí em pauta dos jornais, que são sobre algumas leis, né? Eu selecionei aqui algumas leis polêmicas que estão sendo aí discutidas, foram levantadas e vamos ver mais ou menos em que pé ela está. A primeira delas é aquela lei sobre o aumento de pena ou de pena para os crimes com relação ao Pix, né? A gente vê que tem uma chuva de golpes aí na internet, eu mesmo muitas vezes mandam mensagem para mim e aí, graças a Deus, até hoje eu não caí nesses golpes, mas sim, a cada dia a situação fica pior, fica até, eles estão se profissionalizando mais, a verdade é essa, né? Então, há uma proposta legislativa, o PL 271 de 2025, para aumentar esses crimes, tá? Na verdade, as penas para esses crimes específicos, que são crimes ali que às vezes podem ser capitulados como estelionato, ou até como furto, enfim, vai depender da modalidade. Mas a ideia seria essa, né? Nós criarmos uma norma mais forte, mais firme para essas pessoas, para esses tipos de crime, porque a gente tem visto várias pessoas. Ontem mesmo eu estava vendo algo no story no Instagram, mas uma pessoa ali sendo vítima, né? E aqui no escritório chega muita gente e às vezes a gente não tem muito, infelizmente, o que fazer, porque às vezes o dinheiro já é transferido para uma conta, daqui a pouco é uma conta de um laranja que já colocou para outro lugar, quando você vai atrás, né, somente por meio criminal, o meio civil ali de você recuperar o dinheiro, muitas vezes não é possível recuperar, porque você não vai conseguir achar a pessoa, né? E quem é advogado sabe que quando você entra com uma ação contra a pessoa física, é muito mais complicado você receber quando é com a pessoa jurídica, tá? Essa é a primeira lei aí, está em tramitação ainda, a gente ainda não viu nenhum avanço significativo nesse caso. Lembra que a gente tem sempre um trâmite legislativo, passa sobretudo pela Câmara, depois vai para o Senado, depois possivelmente para uma promulgação, a publicação da verdade da lei, enfim, sanção ou veto presidencial, tem todo um trâmite específico para isso, tá certo? Que eu não vou ficar aqui, posso até depois fazer um vídeo sobre isso, sobre como é que funciona o processo legislativo, mas essa não é a ideia, pelo menos agora, tá certo? A segunda lei que eu trago é aquele projeto, lei que foi apelidada ali de Lei Oruan, não sei se você sabe, aquele rapper, tá? Oruan, que nesse caso ele proíbe a transferência de valores para as pessoas que, ou para os artistas, melhor dizendo, que fazem uma situação de apologia ao crime, tá certo? E aí por isso que foi apelidado, porque ele ficou famoso aqui no Brasil por algumas músicas que em certo sentido fazem essa apologia a crime, várias denúncias, enfim. Ele tinha sido preso há pouco tempo atrás, agora já está solto, enfim. Tá? Eu não quero entrar aqui no mérito se há cometimento de crime ou não, a gente só está falando aqui sobre isso. Qual é a situação polêmica que tem entre elas? Né? A gente pode falar sobre a liberdade artística e sobre essa censura. Se realmente ele pode ou não, até que nível ele pode fazer esse tipo de produção musical e até que tempo aí, até que limite isso pode ser visto como crime. Tá certo? Então, esse PL está lá, está sendo aí discutido, levantado por pautas geralmente da direita, né? Que levantam isso lá no Senado e na Câmara Municipal, na Câmara Federal, e aí a gente está aguardando ainda. Outro projeto aí polêmico é a PL da adultização, que fala sobre essa ideia de proteção da criança, quando se refere no que se refere a essa utilização da internet, né? Mas a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que me parece que isso deve começar no lar. Você, pai e mãe, é que tem que estar atento ao que seu filho está vendo, ouvindo na internet. Até porque hoje as crianças, muito pequenas, os pais já pegam lá, talvez por uma situação ali de cansaço, ou porque estão fazendo outra coisa, pega lá o celular e entrega, tá? Não faça isso. Isso aí pode causar um dano absurdo ao seu filho, tá? Então, primeiro começa com você. Mas esse PL aí da adultização fala sobre essa questão de você regulamentar o uso do aparelho por essas crianças no sentido do que eles podem ver de conteúdo, tá? Não é nem o uso do aparelho, mas sim dos conteúdos digitais que elas podem estar ali. E aí a gente pode lembrar daquele famoso caso da MC Melody, né? Que tinha muita relação com isso, ela muito nova, já estava produzindo conteúdos que muitas vezes falavam de questões sexuais e outras pessoas aí que também estão nesse hype, né, da rede social, que a gente vê muito, que já estão muitas vezes com conteúdo relacionados a essa questão de adultização, né? Essa questão sexual, muitas vezes. Então o PL está aí, está sendo trabalhado, a gente ainda não tem muitas informações sobre ele, está sendo discutido, e aí possivelmente se tiver qualquer modificação, tanto desse como dos outros que eu falei aqui, a gente volta no canal para falar um pouquinho sobre ele, tá? O outro que eu queria falar é sobre a famigerada Lei Rouanet, né? Que as pessoas aí criticam tanto, muitas vezes não se sabe nem o que é que ela faz, tá? Mas
Basicamente, o que é que a Lei Rouanet faz? Ela pega recursos públicos e direciona para os artistas sobre o pretexto de que isso vai alavancar a questão cultural, tá? O problema que muitas vezes as pessoas criticam, parte da direita faz muito essa crítica, é porque esses valores eles não são para essas pessoas que não tenham, digamos assim, um renome nacional, tá? São para pessoas que já estão consolidadas no mercado musical. Essa lei aí é o PL 508 de 2025, ele fala da possibilidade de parte desses recursos serem transferidos para questões aí dos presídios, tá? Para financiar presídio de segurança máxima, poder construir. A gente sabe que os nossos presídios eles estão aí acabados, né? Enfim, muitas vezes superlotados, não tem estruturação, falta muita questão de estrutura ali, e aí a gente poderia até discutir a possibilidade ou não de privatização, isso aí dá pano para manga também, né? Cria ou não, faz essa privatização, enfim. Mas a ideia seria pegar parte desses valores e redirecionar para a criação e estruturação desses presídios de segurança máxima ou até de outros tipos de presídio. E por fim, a gente chega no PL aqui 2812 de 2022, que foi ali trazido pela deputada Sâmia Bonfim, que fala sobre a revogação da lei de alienação parental. Primeiro, o que é alienação parental? Alienação parental é quando você, de pronta vontade, faz com que o filho ou outra pessoa, né, mas geralmente mais com o filho, ele possa ser afastado, seja alienado de uma relação dele com alguém da sua família. Geralmente o pai, ou os avós, os ascendentes, os descendentes, enfim. Isso seria uma configuração de alienação parental, tá? Essa lei proíbe essa questão de alienação parental, até porque os pais, eles têm que ter um convívio, né? Os avós, os ascendentes, enfim, tem que ter um convívio com aquela criança, com aquela pessoa que está ali. Mas muitas vezes a gente sabe que as relações ali familiares, elas por ciúme, por raiva, por briga, começam e geram e fazem com que isso reverbere nas crianças, que não tem nada a ver com o assunto, né? Então essa lei, ela protege e não permite que isso aconteça. Essa proposta aí, esse PL 2812 de 2022, tem por objetivo modificar, né, na verdade revogar essa lei anterior, essa lei aí que eu falei de alienação parental, e colocar uma lei nova. Eu pesquisei aqui rapidamente e eu verifiquei que ainda não temos um texto claro, né, modificando, ali pontuando exatamente o que é que essa lei faria. Mas qual é a ideia desse projeto? As deputadas falam que essa alienação parental vem sendo muitas vezes utilizada para esconder agressões, né, violências domésticas, violências dentro de casa. Ou seja, as mulheres são feridas e para que o homem não seja afastado do seio familiar, né, obviamente vai entrar com medida protetiva e aquela mulher vai ficar protegida e o homem não vai poder se aproximar, faz com que a pessoa também, obviamente, não tenha contato com o filho, né? Então, essa lei muitas vezes não permite que isso aconteça. Então, as deputadas estão ali criticando, já tem, inclusive, algumas pautas que até a própria ONU já falou um pouquinho sobre isso. E aí a ideia seria revogar, tá? Qual é o problema disso tudo? Revoga para ficar sem nenhum tipo de proteção, porque a gente sabe que a alienação parental existe. Nós sabemos, obviamente, que muitas vezes existem relações, né? Ou seja, o marido e a mulher se separaram, mas eles se separaram e não vivem numa boa, mas têm filhos. E a alienação parental, ela acontece, infelizmente, não deveria, mas a gente sabe que as pessoas, infelizmente, não são tão maduras como deveriam e proteger seus filhos, que não tem nada a ver com a relação deles, tá? Então, é necessário também uma atenção específica a isso. Se nós tivermos aí qualquer atualização específica sobre qualquer um desses casos, nós vamos trazer aqui para vocês, tá certo? Valeu, Deus abençoe.